Sejam bem-vindos à quarta aula do módulo Teoria 1.0. Nesta aula, estaremos conhecendo alguns instrumentos usados para medições, bem como aprender a usá-los da forma correta. Dentre eles estão o paquímetro universal, micômetro, relógio comparador, calibre de folga e calibre de rosca. Paquímetro é um instrumento de medição precisa de distâncias mínimas de até 0,2 de milímetros, mas também há aqueles que medem no mínimo 0,5 de milímetro. Eles são encontrados nos modelos analógicos e digitais, ressaltando que apesar de alguns digitais medirem até 0,1 de milímetro, poderá ocorrer erros de leitura. Também podem fazer leituras em polegadas, sendo que nesta aula daremos foco somente na leitura dos instrumentos em milímetros. Usamos o paquímetro para dimensionar pistões, eixos, engrenagens, furos, rebaixas de peça, entre outras aplicações. Agora iremos ver o nome das partes do paquímetro, que são escala principal, cursor, parafuso de fixação para travar o cursor, nônio, orelha móvel, orelha fixa, haste de profundidade, encosto de profundidade, impulsor, bico móvel e fixo, encosto dos bicos, encosto de profundidade e encosto das orelhas. Nas ilustrações superiores, observamos como o paquímetro pode ser utilizado para fazer alguns dimensionamentos. As ilustrações inferiores apontam a maneira correta e errada para fazer dimensões. Por exemplo, para medições externas, o correto é que se apoie todo o encosto dos bicos na peça. Do mesmo modo, acontece com as medições com as orelhas e com as hastes, atentando para que não se incline o paquímetro. Nós temos paquímetros cuja menor divisão que se pode ler é de 2 centésimos. Isso quer dizer que a escala do nônio terá 50 divisões. E temos os de 5 centésimos, ou seja, a escala do nônio terá 20 divisões. Essas divisões representam a resolução do paquímetro. Primeiro, vamos aprender a ler os paquímetros de resolução de 5 centésimos. As ilustrações demonstradas foram tiradas dos simuladores oferecidos pelo site www.stefanelli.eng.br, onde você também poderá estar baixando gratuitamente para treinar sua leitura. A ilustração ampliada mostra que a leitura da escala é de 1 milímetro, pois na escala fixa, cada divisão representa 1 milímetro e o traço do zero da escala móvel está coincidindo com 1 milímetro. Nesta outra ilustração, observamos que o zero da escala móvel passou 1 milímetro da escala fixa. Então, completamos a leitura com a escala móvel. Para isto, basta procurar qual traço da escala móvel coincide com qualquer traço da escala fixa. Sabendo que cada divisão da escala móvel equivale a 0,05 mm, lemos que a leitura é igual a 1,10 mm. Observe este outro exemplo. O zero da escala móvel já ultrapassou 10 mm. Agora basta descobrir qual traço da escala móvel coincide com qualquer traço da escala fixa, que aponta 0,45 mm. Logo, a leitura é igual a 10,45 mm. Veja este outro exemplo. A escala móvel percorreu 90 mm e o traço da escala móvel que coincide equivale a 0,70 mm. Logo, temos que a leitura é de 90,70 mm. Devemos ressaltar que nem sempre o traço da escala móvel irá coincidir. Neste caso, consideramos o traço mais próximo que tenha ultrapassado algum traço da escala fixa. Agora, tente realizar uma leitura. Se necessário, pause o vídeo. Percebendo que o zero da escala móvel ultrapassou 20 mm e que o traço que coincide equivale a 0,55 mm, então concluímos que a leitura é de 20,55 mm. Agora veremos como fazer a leitura no paquímetro de resolução de 2 centésimos. Observe que agora a escala móvel tem 50 divisões. Sendo assim, cada divisão é igual a 0,02 mm. A forma de se ler os milímetros na escala fixa não muda. Observando na ilustração, o traço da escala móvel que coincide, percebemos que é equivalente a 0,12 mm.
logo a leitura é igual a 1,12 mm. No exemplo à esquerda, mostra a leitura caso o traço que tivesse coincidido fosse o próximo, pois a leitura seria igual a 1,14 mm. Agora, tente você realizar uma leitura. Se necessário, pause o vídeo. A leitura é igual a 10,54 mm. Micômetro é um instrumento de medição mais precisa que o paquímetro, capaz de medir distâncias mínimas de até 1 milésimo de milímetro. São encontrados nos modelos analógicos e digitais, assim como o paquímetro, ressaltando que o modelo analógico se encontra nas resoluções de 1 centésimo e 1 milésimo. Também se encontra micômetro com escala em polegadas e outros para realizar medições internas. Os micômetros são instrumentos muito sensíveis, podendo facilmente estragarem. Por isso, devem ser manuseados e guardados com cuidado. Usamos os micômetros diversas vezes para medir eixos, moentes, discos de freio, engrenagens, pistões, entre outros. As partes do micômetro são arco, isolante térmico, batente, encosto móvel, trava, bainha, escala fixa, tambor graduado e catraca. Para realizar a leitura da peça, sempre segure o micômetro na região do arco onde tem o isolante térmico, para que a temperatura da mão não influencie na leitura. Ou então utilize o suporte como mostra a ilustração. Coloque a peça entre o batente e o encosto móvel. Em seguida, enrosque o tambor por meio da catraca até que se encoste na peça, sem pressionar. Então dê 3 voltas com a catraca para que ela possa aplicar a pressão correta, evitando erros de leitura. Todo micômetro vem com sua ferramenta especial para que possa ser calibrado. Para isso, fixe o micômetro e feche-o totalmente aplicando a pressão por meio da catraca. Trave-o. Em seguida, verifique se o zero da escala do tambor coincide com a linha horizontal da escala fixa. Se não, encaixe a ferramenta na bainha como demonstrado na imagem, à esquerda, e gire até que o zero coincida com o traço. O micômetro centesimal conta com uma escala fixa na bainha e uma escala móvel no tambor. Já o micômetro milesimal se acrescenta uma escala na bainha referente aos milésimos. Primeiramente, aprenderemos a ler o micômetro centesimal. Cada divisão da escala fixa representa 0,5 mm. Na ilustração, o tambor está alinhado com 0,5 mm. Então, como o zero da escala do tambor graduado coincide com a linha horizontal da escala fixa, a medida mostrada é de 0,5 mm. Neste outro exemplo, o tambor ultrapassou 0,5 mm da escala fixa. Então iremos ler o restante da medida na escala do tambor. Cada divisão da escala do tambor vale 0,01 mm, e a divisão que coincide com a linha horizontal da escala fixa foi a 22ª. Então, a leitura foi de 0,5 mm mais 0,22 mm, que é igual a 0,72 mm. Agora tente realizar você mesmo uma leitura. Se necessário, pause o vídeo. Percebendo que na escala fixa o tambor ultrapassou 3 divisões, então temos 1,5 mm. E observando que o traço da escala do tambor que coincide foi o 24º, então temos 1,5 mm mais 0,24 mm, que é igual a 1,74 mm. No micômetro milesimal, a forma de se ler não muda, porém se acrescenta mais uma leitura de escala referente aos milésimos, onde cada divisão representa 0,001 mm. No exemplo mostrado, observamos que o tambor ultrapassou 3 divisões da escala fixa, nos dando 1,5 mm. Também, o traço da escala do tambor que ultrapassou a linha horizontal foi o 43º, nos dando 0,43 mm. Por último, observamos o traço da escala milesimal que coincide com qualquer traço do tambor. Neste caso, foi o quarto, nos dando 0,004 mm. Logo temos a somatória de 1,5 mais 0,43
mais 0,004, que nos dá 1,434 mm. Agora tende você realizar uma leitura. Se necessário, pause o vídeo. Percebendo que o tambor ultrapassou 2 traços da escala fixa, temos 1 mm. O traço da escala do tambor que ultrapassou a linha horizontal da escala fixa foi o 46º, nos dando 0,46 mm. E por fim, o traço da escala milesimal que coincidiu foi o 9. Somando, temos 1 mais 0,46 mais 0,009 é igual a 1,469 mm. Assim, chegamos ao fim da primeira parte da aula sobre instrumentos de medidas.